Falar sobre a origem do homem é uma questão que se refere aí dentro da escola aos professores de história e aos professores de biologia. E existe uma polêmica dentro da educação básica, eu acredito que em maior e menor grau dentro da universidade também, haja em vista aí que a gente vivemos num país que ainda é considerado católico, onde o número de evangélicos cresce a cada ano. Então, temos aí algumas ideias que são divergentes. A ideia aqui não é causar nenhuma polêmica, mas é tentar, através daquilo que se conhece pela origem do homem do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista científico e sobre o aspecto histórico, fazer aí uma abordagem um pouco mais científica sobre essa questão. Bom, qual é o objetivo maior? Por que estudar sobre a origem do homem? É isso que eu tento passar para os meus alunos, principalmente porque se refere a alunos de educação básica. Eu fico pensando várias e várias vezes sobre essa questão. Os alunos da educação básica, eles estudam biologia, história, matemática, e isso não é escolhido por eles, isso é uma coisa que vem até eles e eles têm que estudar. Quando estudamos a origem do homem, e aí quando eu falo da origem do homem aqui, eu vou me referir a algo mais próximo de nós, a origem do homem do ponto de vista moderno, que nós podemos falar do Homo sapiens, nos referimos aí a 200 mil anos atrás. O que esses indivíduos de 200 mil anos atrás têm a ver com nós, homens e mulheres do século 21? Por que voltarmos tão antes, há 200 mil anos atrás, para falar sobre essas pessoas? O que nos faz pensar sobre essas pessoas, pensar sobre os seus hábitos, pensar sobre sua vivência, estudar quais são os seus costumes, aquilo que criaram como cultura? Pode parecer óbvio, pode parecer clichê, mas para mim a resposta simples desse momento é a resposta mais adequada. Estudamos este período, estudamos 200 mil anos atrás, não pensando neles, mas pensando em nós. Quando olhamos para o passado da humanidade, nesse sentido, estamos pensando em nós. Eu li em algum lugar recentemente uma referência do Mário Sérgio Cortella ao Lévi-Strauss, que ele fala que a Terra surgiu sem o homem e que vai acabar sem ele. Eu não sei, a gente não pode afirmar categoricamente se a Terra vai acabar sem o ser humano, mas podemos entender, podemos afirmar que, obviamente, estamos aqui e que outros antes de nós também estiveram aqui. Eles tiveram uma existência e tiveram um tempo em que foram extintos. O tempo deles acabou. E agora estamos aqui, neste momento. Somos os únicos seres neste planeta que conseguimos pensar numa forma de existir conscientemente. Ao longo dessa aula, a gente vai tentar entender, então, o que significa existir de forma consciente. Então, esse é o objetivo maior, na minha percepção, de estudarmos a origem do homem, entender quem somos nós. E claro que não podemos falar
sobre a origem do homem sem citar o Charles Darwin. Darwin, ele tem uma característica que é muito comum na história do pensamento humano. Muitos outros autores, muitos outros pensadores, eles são falados, são discutidos e são pouco lidos. Outras criações dentro da nossa cultura apresentam um fenômeno muito parecido. Por exemplo, fala-se da Bíblia, e eu não sei se você pode citar 2 ou 3 pessoas que tenham lido a Bíblia inteira e que tenham estudado a Bíblia, e mesmo assim elas citam a Bíblia o tempo todo. A gente pode citar um outro exemplo, o Freud, Marx e, claro, o Darwin. A teoria da evolução das espécies, ela gerou no mundo um certo cataclisma. De repente, e a gente está falando aqui do século XIX, o homem começou a perceber que, fora aquela ideia anterior construída de que Deus, acima de todas as coisas, teria em um dado momento gerado o homem, e do homem a mulher, e tivesse criado toda a humanidade, e daí tivesse chegado a nossa origem. De repente, toda essa ideia sofre aí uma modificação. Estamos falando aqui do século XIX, e o século XIX não é tão diferente assim do século vigente, do século que nós estamos vivendo, do século XXI. Nós ainda temos alguns dogmas muito fortes dentro da nossa estrutura de pensamento. Imaginem, de repente, a ideia de que você não é tão especial assim no planeta, nem no cosmos, como você imaginava que você era. Imagine você olhar no espelho e ver que entre você e uma espécie que você considerava totalmente diferente, como, sei lá, um chimpanzé, há uma diferença genética muito pequena. Eu não vou entrar aqui em termos genéticos, nem em termos de cromossomos, porque eu não sou biólogo. Como professor de história, a gente aborda aí uma outra questão. Mas o fato é que todas aquelas pessoas que tentaram, de alguma forma, desviar o pensamento ou contaminar o pensamento do Darwin, afirma de forma quase que leviana algumas coisas sobre a teoria da evolução das espécies, sem ter conhecimento aprofundado sobre a teoria da evolução das espécies. E um desses pensamentos mais centrais é a ideia de que viemos do macaco. Nós temos um especialista aqui no Brasil, o Walter Neves. Ele é um professor da USP. Se eu não me engano, ele é especialista em paleoantropologia, e se eu não me engano também ele é um dos únicos especialistas em paleoantropologia na USP. É uma área do conhecimento que é muito difícil de existir aqui no Brasil. O próprio Walter Neves, ele fala que a especialização ela precisa ser feita no exterior. A própria especialização dele, inclusive, foi feita uma parte autodidata, uma parte no exterior, como o próprio pesquisador fala. E ele afirma que nós e os primatas
nós e os chimpanzés temos características que são não semelhantes, mas que são iguais. As mãos, por exemplo, e principalmente o fato de que os nossos filhos, a nossa prole, ser muito tempo dependente. Ele vai ainda mais longe. Ele diz que nós não... num artigo, inclusive, que ele publica, que é no início... Era o macaco, é até um artigo que é provocativo, inclusive, que vale a pena ser lido, tirando aí todo o preconceito que podemos ter sobre tudo que podemos imaginar sobre esse tema, vale a pena ser lido, embora o título seja provocativo. Em um dado momento ele vai afirmar que nós não viemos do macaco, que nós somos... por assim dizer, um grande macaco. Dentro da família, não existe mais aquela definição hominídeos. Isso o próprio especialista vai dizer, não existe mais a família, não existe mais a especificação hominídeo. Ele fala de hominíneos, porque somos primos muito comuns. Não estamos separados, então, de uma forma tão especial assim, dos primatas. Mas isso é uma questão da paleoantropologia, uma questão da biologia, que eu não vou entrar aqui muito a fundo, porque não sou estudioso do assunto, não sou especialista no assunto, mas vou tentar aí caminhar para uma outra abordagem. De qualquer modo, se nós pensarmos do ponto de vista natural, não temos nenhuma ferramenta evolutiva que se compare a outras espécies que se adaptaram ao meio para sobreviver de uma forma eficiente, ou pelo menos não de forma aparente. Vamos imaginar que nós não corremos tão rápido quanto um leão, não temos garras como uma águia, não possuímos uma super audição, mas temos um cérebro que, em comparação com o nosso corpo, é muito grande, é muito maior. E é a partir daí que passamos a nos diferenciar em relação a outras espécies. O tempo de aprendizagem de um ser humano, ele também é muito maior do que em relação a outras espécies. O homem, ele possui uma complexidade muito grande. Alguns estudiosos vão dizer que um gato sempre foi um gato ao longo de toda a sua existência, ao longo de várias épocas, assim como várias outras espécies. Um leão sempre foi um leão, um chimpanzé sempre foi um chimpanzé. E não podemos dizer o mesmo do ser humano, basta olharmos o que era o ser humano há séculos atrás e o que é o ser humano hoje. Quando falamos do Homo sapiens, mais uma vez voltando à questão do Homo sapiens, e não vou voltar aos anteriores, a ideia não é essa, pelo menos nesse momento, falando aqui especificamente do Homo sapiens, que somos nós, temos uma data de início que é de 200 mil anos. O ser humano, do ponto de vista anatômico, ele surge há 200 mil anos atrás. E o ser humano moderno, como nós entendemos o ser humano hoje, capaz de modificar, não só modificar o meio, mas também de criar significado, ele surge, de acordo com o próprio Walter Neves, de acordo com alguns outros especialistas na área, há aproximadamente 30 mil anos atrás. Ou seja,
até algumas, algumas décadas atrás, falávamos que a nossa diferença em relação aos outros animais era a nossa capacidade de construir ferramentas, o que é. Não podemos seguir adiante com esse raciocínio, porque afinal de contas nós vemos algumas espécies de primatas também desenvolvendo algumas ferramentas. O fato de sermos amamentados por muito tempo também existe em outras espécies de outros primatas. Então, o que nos diferencia de outras espécies de animais dentro do planeta é a capacidade que nós temos de construção de significado. Eu vou até um pouco mais além quando digo que nós temos capacidade de conhecer que vamos chegar a um fim. Ou seja, dentre todas as espécies que existem no planeta, o ser humano é o único capaz de saber que um dia ele vai morrer. Nenhuma outra espécie no planeta tem essa consciência. Devemos aqui diferenciar o que é consciência do que é instinto. Na natureza, estão todos lutando pela sobrevivência, mas nenhuma outra espécie, além do ser humano, tem consciência da sua finitude. Exatamente por essa questão que o ser humano cria de forma simbólica formas de vivência que estão voltadas à sua finitude, à sua morte. Várias civilizações antigas foram construídas e todas as civilizações, inclusive a contemporânea, elas estão construídas em torno desse conceito máximo que é o fim da espécie. O fato de saber que vamos morrer gerou de repente aí uma grande curiosidade. Nós, seres humanos, hoje, na contemporaneidade, quando olhamos o céu e vemos as estrelas, temos várias questões que os antigos também tinham. Por exemplo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. São questões elementares, mas são questões que até hoje não temos resposta, pelo menos não do ponto de vista científico. Aliás, a ciência sobre esse aspecto responde muito pouco. Esse mistério, esse obscurantismo sobre quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos depois dessa existência, fez com que o ser humano criasse aí uma série de sistemas de explicação de vida, de realidade e de vida após a morte, que nós podemos chamar aí de religião. Todas as civilizações antigas e as civilizações atuais possuem uma forma de explicação de mundo que não é científica, mas que é cultural e que é religiosa. Se pensarmos nos antigos egípcios e nos rituais de mumificação, se pensarmos aí na ideia de paraíso e de inferno que nós temos dentro do cristianismo, se pensarmos nos rituais fúnebres, recentemente inclusive tivemos aí o Dia dos Finados, todas essas manifestações culturais se referem aí a uma simbologia da morte. Isso não seria possível em sociedades que não pensassem a sua existência como parâmetro do que viria depois
da sua não existência. Então o ser humano é o único ser capaz de pensar sobre isso, e não pensamos sobre isso hoje, mas desde o início pensamos sobre a nossa finitude, e em torno disso criamos toda essa simbologia, e é isso que nos torna diferentes, porque do ponto de vista biológico não somos tão diferentes assim das outras espécies. O que cabe aqui, nesse momento, não é necessariamente falar sobre a nossa origem como ser humano que somos, do ponto de vista evolutivo, porque há várias lacunas nesse momento, e a ciência não responde todas as questões. Aliás, se pensarmos no século XIX, o homem do século XIX, com todo o cientificismo que é próprio do século XIX, ele pensa ser capaz de responder a questões que anteriormente só a religião respondia. E ficou provado na chegada do século XX que a ciência não é capaz de responder todas as questões. E eu não sei se um dia a ciência vai ser capaz de responder todas as questões, não de forma... não da forma como a religião responde às questões. Mas o fato é que a ciência possui várias hipóteses, e essas hipóteses fazem com que criamos aí uma tentativa de resolução dessas hipóteses. E nesse sentido, dentro do campo científico, o que podemos trabalhar é com as evidências que surgem. No século XIX, existia um preconceito racial. Eu não vou aqui chamar, talvez, falar de preconceito, uma forma errônea de falar, mas existia uma ideia científica, ou talvez a pseudocientífica, de que havia uma raça entre os seres humanos, e de que os seres humanos eram diferentes entre si. Um era superior em relação ao outro, e claro que nesse momento o europeu se considerava como superior a todos. E as investigações sobre a nossa origem provou, por exemplo, que nós surgimos, e hoje é uma ideia que está aceita aí por quase todas as correntes científicas, por todas as vertentes científicas que nós temos, de que a origem do homem é na África. E isso veio reverter muitas ideias que tínhamos anteriormente sobre essa questão de raça, e hoje ninguém, por exemplo, fala de uma superioridade de brancos em relação a negros, por exemplo. Não do ponto de vista científico, embora isso tenha ficado ainda muito evidente do ponto de vista ideológico. Mas é importante tentarmos reconstituir a história da humanidade do ponto de vista evolutivo, porque através deste processo podemos entender como nossos antepassados viviam, como chegamos até aqui, o que somos dentro deste mundo e o que podemos esperar no futuro. A ideia de que podemos um dia enfrentar o próprio fim da humanidade de um modo geral dentro do planeta faz com que possamos criar aí uma série de artifícios para que permaneçamos de alguma maneira lutando por essa sobrevivência com armas um pouco mais sofisticadas do que outros seres dentro deste mesmo planeta. Estudar sobre a nossa origem não tem que representar, estudar sobre a nossa origem do ponto de vista científico, não tem que representar, nem sempre tem que representar um conflito entre ciência e religião.
pegando a questão cristã, aqui no Brasil, temos o início da humanidade através aí da vontade divina. Deus teria criado o primeiro homem, que é Adão, e a partir de Adão veio Eva, e daí toda a humanidade. Essa é a explicação da vida, da nossa origem, do ponto de vista cristão, ou do ponto de vista judaico-cristão, do ponto de vista religioso. Não precisamos misturar fé e ciência. Isso que eu falo com os meus alunos o tempo todo. É possível ler o livro de Gênesis, é possível ter uma fé, respeitar essa fé e mesmo assim estudar a origem do homem do ponto de vista evolutivo. Da mesma forma, você pode ler a evolução das espécies do Darwin, estudar sobre a evolução humana e mesmo assim não comprometer também a sua fé. É preciso conhecer então as duas formas, ou se vier mais outras teorias, analisar todas essas teorias de forma livre de preconceitos. Quanto mais conhecermos sobre a gente, mais de forma maior vamos contemplar sobre aquilo que nós entendemos sobre nós. E é isso que nas aulas de história e de biologia tentamos fazer quando estudamos a origem do homem. De um ponto de vista científico, porque a escola ela é laica, mas sempre respeitando também o ponto de vista religioso. Alguns pesquisadores da área, inclusive, eles lamentam não ter muito espaço para multiplicar essas pesquisas, multiplicar essas ideias científicas na sociedade de uma maneira geral. Não temos aí muitas exposições e há materiais dentro das universidades para isso. Dentro da escola existe uma grande dificuldade. Por exemplo, réplicas de fósseis de hominíneos, como tichadenses, como o neandertal, elas são vendidas em alguns sites especializados. Se a gente pensar na realidade da escola pública do Brasil, e pegando especificamente aí a questão da escola pública em São Paulo, não temos verba para adquirir esse material e também não temos aí nenhum tipo de projeto que faça com que essas exposições cheguem até as pessoas e principalmente até os alunos de uma maneira geral. Por isso, ideias equivocadas sobre a evolução do homem do ponto de vista científico continuam se perpetuando, enquanto dentro das universidades, pesquisadores sérios tentam trabalhar de forma a entender de uma forma cada vez maior como se deu esse processo aí desde os primórdios da nossa existência. O que temos então de diferencial é que hoje nós somos capazes de criar significado, de decodificar o mundo que está à nossa volta, de modificar o nosso ambiente. Construímos casas, construímos cidades e construímos aquilo que chamamos de civilização. Construímos através de cultura, crenças, religiões e também desenvolvemos ciência. São várias formas de se entender a nossa existência aqui no planeta. Lutamos pela sobrevivência de todas as formas, inclusive
criando formas de tentar entender o que acontece com a gente depois que a gente se vai. Por hora eu fico por aqui. Nas próximas aulas nós continuamos essa discussão.